Vivendo no mundo das incertezas, o livro de 1 João, a primeira carta de João nas Escrituras, é algo que nos faz muito bem, porque é um livro de certezas. Certezas da nossa fé, da sua fé. É um bom tema para o livro de João, reflete bem a mensagem desta primeira carta, que você encontra ali antes do último livro da Bíblia, Apocalipse, as 3 cartas de João, breve cartas. Estamos focando em 1 João, e hoje vamos ter como texto 1 João capítulo 2, verso 28 até João 3, capítulo 3, verso 3. Então 2, 28 até 3, 3, 1 João. Como eu disse, é um livro de certezas, e um verso neste livro, nesta carta, deixa isso muito claro. 1 João 5,13, quero ler, antes de ler o texto desta noite, no capítulo 2, 1 João 5,13, ele diz assim: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Veja a última colocação, a certeza absoluta, vocês saibam, consciência plena do que vocês têm. Não talvez venham a ter, talvez possam ter, mas vocês têm a vida eterna. Isto é a vida com Deus, aqui e para sempre, sempre com Deus. Isto é a vida eterna para João, assim ele explica também no seu Evangelho. Mas o nosso texto então, texto da palavra para a sua vida, 1 João 2, 28, e vamos até o capítulo 3, verso 3. E a palavra de Deus chega ao seu coração, à sua mente e o edifique nesta noite, amém? Diz assim a palavra: filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante da sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Quero ainda ler um outro texto de João, mas não nesta primeira carta aqui, mas no Evangelho de João. Vou ao primeiro capítulo. Quero ler do verso 10 até o verso 13. Ouça esta leitura. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aí então, o direito de ser chamado, de se tornar filhos de Deus. Quem tem esse direito? Aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Vamos ler 1 João mais uma vez, a partir do verso 28, no capítulo 2. E João sempre tem a sua forma de tratamento muito carinhosa, muito intimista. Ele no verso 28 diz filhinhos, ele está se referindo aos membros da igreja, ou das igrejas que estavam debaixo da sua supervisão apostólica. No verso 2 do capítulo 13, ele usa o termo amados, também outro termo que ele usa bastante, sempre carinhoso, intimista, na comunhão em Cristo na igreja. Bem, verso 28 diz: filhinhos,
Agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele está tem esta esperança. Purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, assim como ele é puro. Palavra do Senhor que chega aos nossos ouvidos e coração nesta noite. Nossa igreja tem relações próximas e boas com uma instituição da cidade que abriga crianças principalmente retiradas das suas famílias pela justiça. Situação crítica que se forma em certos lares, onde as crianças não devem, os filhos não devem permanecer ali e são retirados e colocados nessa instituição. Uma situação difícil e complicada, mas às vezes a situação de algumas crianças chega a um ponto tão grave que os pais são destituídos do poder de pais, pai e mãe. E então a criança passa legalmente a não ter mais pai e mãe. E eu fico pensando, imaginando o que é essa situação, esse quadro, tão longe da minha realidade, da minha história. Você simplesmente estar no mundo e não ter mais pai, e por essa razão, não porque os pais faleceram, não é este o caso. É algo tremendo, essa situação. Mas a história dessas crianças é uma que, em geral, caminha para aquele dia, quando então um casal aparece e se interessa pela adoção, de dar a essa criança um novo lar e então novos pais para essa criança. E quando isso acontece, um processo começa a se desenvolver, um processo longo, criterioso, que vai um bom tempo. Depois de percorrido todo o caminho e tudo confirmado, então finalmente chega o dia quando um documento é firmado, onde esse casal que manifestou o desejo de adotar a criança é declarado como pai e mãe daquela criança, e aquela criança tem então agora alguém que ela pode chamar de pai e mãe. A situação, a história muda completamente. A partir do documento, aquela criança então que não tinha pai e mãe, agora tem, é fato. O documento está lavrado juridicamente, é um fato. A filiação ali é factual, não é algo que pode ser ou vai ser, não, é fato. A filiação aconteceu, agora esta criança é filho, é filha deste pai, desta mãe. E é esta ideia que está nesse texto aqui de 1 João, e ele foca bastante nessa filiação factual. E numa situação quando os membros das igrejas debaixo da supervisão dele, quando as igrejas ali estavam sendo atacadas, vamos dizer assim, ou bombardeadas com ideias que distorciam o Evangelho, esvaziavam o Evangelho, e então esta noção de filiação com Deus em Cristo também se esvaziava na proposta deste grupo. João escreve a eles esse texto e diz a mim e a você nesta noite, você e a mim, nós que estamos em Cristo, é fato que você é filho de Deus. É fato que você é filho de Deus. Não é que você pode vir a ser, não é que você talvez seja, não é que você precisa conquistar essa posição, você tem o direito de lutar por ela. Não. Você
é filho de Deus, esse é um fato indiscutível, estabelecido e imutável. E aí então ele vai abordar isto, colocando algumas marcas que testificam de que nós somos filhos de Deus. Aqueles crentes precisavam ouvir essa verdade preciosa do Evangelho. Nós lemos no primeiro capítulo de João, ele dizendo que aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É factual a adoção. E então esta verdade é uma verdade categórica. E ele vai então fazer as colocações que reafirmam esse status que nós temos em Cristo Jesus. É fato que você é filho de Deus. Você foi agraciado com a regeneração. Você foi agraciado com a regeneração. Você recebeu a dádiva da regeneração. Esse termo regeneração é fundamental, é técnico no Evangelho. O que é regenerar? É gerar novamente, regenerar. É gerar novamente. Diz ele aqui no verso 1 do capítulo 3, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Veja só a colocação dele. E esta afirmativa dele aqui pode ser o princípio organizador de todos esses versos que nós lemos nesta noite. Você foi agraciado com a regeneração. Você que um dia reconheceu o seu estado longe, rompido com Deus, sua culpa, e olhou para o Cristo crucificado e pela fé pediu perdão, reconheceu que Ele morreu a sua morte, tomou a sua condenação, clamou a Deus por perdão, Deus concede, mas concede mais que o perdão. Ele concede uma nova vida, um novo nascimento, um regenerar, um gerar outra vez. Você nasce para a vida eterna, nasce para a vida com Deus, hoje e para sempre. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos, é factual. Por quê? Por quê? Por causa da regeneração que Deus nos traz. No verso 2 ele diz, agora somos filhos de Deus, agora somos filhos de Deus. Note esta qualificação que ele faz aqui, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, veja como é grande, veja como é grande. E essa tradução é um esforço dos tradutores para expressar o que acontece com João quando ele escreve isto. Na verdade, João está assim impressionado nessa expressão. Ele está maravilhado com o amor de Deus ao ponto de sermos filhos, tornados filhos de Deus. E poderíamos traduzir mais literalmente isto da seguinte forma, veja que modo de amor Deus nos concedeu. Veja que modo de amor que Deus nos concedeu. Veja que coisa fora de série, fora do comum. É isso que ele está dizendo aqui. Que tremendo o que Deus fez. E é verdade, como é tremendo. Então, nós somos agraciados com essa regeneração que vem da onde? Do amor de Deus. Não vem da nossa retidão, da nossa perfeição, da nossa religiosidade. Não vem dos seus esforços morais, filantrópicos, nem meus. Vem do amor de Deus. Somente o amor de Deus pode possibilitar e possibilita a regeneração, nascer de novo, nascer para Ele hoje e eternamente. Ele nos concedeu, é o verbo dele, dádiva, dádiva, favor imerecido, que é dado então, é graça. Esse é o termo nas Escrituras Sagradas para esta obra de Deus em Cristo, graça, graça, favor que não merecemos, concedeu, não merecemos, não compramos, nós não conquistamos, concedeu, e também não é que talvez vai nos concedeu, já é fato, mas é importante notar que uma prova,
uma prova de que somos regenerados, somos agraciados com este status agora de filho de Deus, nascemos de novo, como diz o Evangelho de João, nascemos de novo. Uma prova é que o mundo não nos conhece, porque não o conhece, porque não conhecem a Deus. O mundo não nos conhece. Então, esta é uma prova, porque o mundo tem dificuldade em nos conhecer como filhos de Deus, e até de nos entender. A palavra mundo para João aqui na sua carta, e aparece muitas vezes no seu evangelho, está se referindo não ao planeta, mas à mentalidade, essa estrutura sociocultural, esses valores que são impregnados com a arrogância humana, a postura humana de vida proposta a partir do coração humano, sem nenhuma dependência de Deus, apenas vontade humana, valores instituídos pelo próprio homem, desconsiderando Deus. O mundo está longe de Deus, está rompido com Deus, não está nem aí com Deus. E o mundo, então, vai ter dificuldade em nos conhecer, porque nós não somos filhos do mundo, mas filhos de Deus agora. E o mundo, por não conhecer a Deus, porque não o conhece, também não nos conhece. Isso dá uma prova de que nós somos realmente regenerados. É um fato, porque nós sentimos essa estranheza do mundo. E isto certamente estabelece uma tensão. A vida cristã, enquanto andamos no mundo como filhos de Deus em Cristo, sempre é e sempre será uma experiência de tensão com aqueles que estão à nossa volta. Quando nós lemos o jornal, quando nós ouvimos a mídia, quando nós vemos um filme, quando nós escutamos uma música, sempre surgem momentos de tensão. Nós sentimos isto. Nossos valores, o que nós somos como filhos de Deus, se choca com aquilo que muitas vezes é dito, cantado, defendido, mostrado, ilustrado e daí por diante. Na conversa dos colegas de trabalho, quantas vezes sentimos a tensão? Porque é o mundo. Eles estão na mentalidade do mundo, essa mentalidade que busca ser independente de Deus, rompida com Deus. A tensão fica ali, sempre, e esta é uma marca de que somos regenerados, somos agraciados com a regeneração. Então, porque fomos agraciados com isso, é fato que você é filho de Deus. É fato que você é filho de Deus porque você deseja a retidão. Uma marca da nossa regeneração é que nós passamos a desejar intensamente a retidão, uma vida reta. Antes, quando vivíamos no mundo, éramos do mundo, como o mundo vive, não há nenhuma preocupação com a vida de retidão. Sim, a retidão é levantada porque todos nós somos seres espirituais, essa questão está no ser humano, mas lá fora no mundo se vai manobrando isso, face à fachada, quando interessa, fachada de pessoa reta, depois por detrás tudo vale, ou vão manobrando retidão, parece que estão defendendo, mas a coisa é um jogo, enfim, assim é que o mundo vive. A retidão não é realmente um valor que define a vida do mundo, da pessoa no mundo. Mas aquele que é filho de Deus é alguém que deseja a retidão. Diz ele aqui, ele, isto é Deus, é justo. Todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Isto é, todo aquele que pratica a retidão é nascido dele. Diz o verso 29, e o verso 3 diz, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Uma coisa que incomoda o Filho de Deus é o romper, o ferir a retidão. E quando o Filho de Deus percebe que isto aconteceu na sua vida, é sempre um grande incômodo, motivo de tristeza. Esta é a marca do Filho de Deus. É resultado do fato de que somos filhos de Deus, se estamos em Cristo. Mas note bem a questão aqui da causa e da consequência. Todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Veja só a ordem aí das coisas. Quem é nascido dele, primeiramente, é quem pratica a justiça ou pratica a retidão, busca a retidão. Quem é nascido dele. Não é porque nós praticamos a justiça, a retidão,
então temos um mérito aí, e aí por isso nós vamos ser alguém que pode nascer novamente, nascer de Deus e ser filho de Deus. Não, é o contrário. A causa é o nascimento que Deus nos dá em Cristo, é graça, somos agraciados. E porque fomos então aqueles que nasceram de novo, foram regenerados, foram tornados filhos de Deus, é que nós buscamos a retidão, a prática da retidão. E é importante notar que João não está defendendo nenhum perfeccionismo cristão. Há alguns que defendem isto. É uma ideia totalmente contrária às Escrituras. Que o crente chega a um ponto na sua vida quando ele não peca mais. Aliás, esta ideia por um tempo foi defendida em muitos lugares e seminários. De vez em quando surgem seminários, escola com ideias diferentes, aí que ninguém nunca falou, não é? E passa depois, tem a hora que passa. Mas com essa ideia de que o crente não peca mais. Ele chega num ponto onde ele não peca mais, não tem mais fracasso nenhum na sua vida. O que é que João diz nesta mesma carta, no capítulo 2, nos versos 1 até o verso 2, 1 João 2, 1, 2, ele diz: meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que vocês não pequem. Não pequem, isto é, desejem a retidão, a vida reta diante de Deus, não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, ele é a propiciação dos nossos pecados. E aí então ele tem um se, coloca aí uma possibilidade, pode acontecer. Então, se nós buscarmos o chamado perfeccionismo, nós vamos ter problemas. Não é o ensino das Escrituras. O crente em Cristo não se torna perfeito, mas ele se torna aquele que é filho de Deus, agraciado com uma nova vida, onde é marcante o desejo por viver em retidão. E quando não acontece, ele corre para o intercessor, para colocar tudo em ordem no relacionamento com Deus. E a marca então, a marca que daquele que é filho de Deus é esta: buscar a retidão, aquele que busca a retidão. E aí surge essa identificação entre nós e Jesus Cristo, que ele diz: purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. Jesus Cristo é puro, nele não houve pecado nenhum. E este é o nosso modelo, a nossa aspiração. Nós nos purificamos porque nós olhamos para ele e queremos ser como ele. Enfim, é fato que você é filho de Deus. É fato porque você objetiva corresponder. O que eu quero dizer com isso? Bem, o que está aqui no verso 28. Permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. As Escrituras Sagradas falam da grande obra de Deus na história da humanidade. E a história tem uma direção, um rumo e tem uma conclusão em termos desta era, deste mundo. E então há aquele momento quando Cristo volta. A história tem um sentido, tem um nexo. Ela não está entregue aí ao nada, ao esmo, ou andando em círculo. Deus está no controle, Ele tem um propósito, uma direção. E há esse momento, quando Cristo vem, estaremos na presença dEle. E Ele fala sobre isto aqui. Permaneçam nele, para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. Como não ser envergonhado? Permaneçam nele. Essa é a advertência, a exortação de João. Permanecer nele, isto é, estar tão perto dele, ao ponto de correspondermos o que o Senhor espera de nós. Estarmos tão perto dele que vamos corresponder. E quando nós falharmos, se porém alguém pecar, nós em seguida, nós haveremos de sentir a tristeza, porque somos filhos de Deus, e vamos acertar com Deus através de Jesus Cristo mesmo. Permanecer nele, tanto na vitória da retidão, mas também na eventualidade de falharmos da retidão. Também vamos permanecer nele, confiando nele como nosso intercessor, mediador diante de Deus. E termos
então uma vida onde para nós ser filho de Deus e aguardar a volta do Senhor, objetivar, corresponder, ter como propósito corresponder com Ele sempre no presente e lá quando estivermos com Ele, nos dá uma clareza, tenhamos confiança, que nós estamos andando com Ele, que somos dEle, que permanecemos nele, essa é a nossa condição como filhos de Deus, e então não vivemos numa atitude de indignidade diante do Senhor, sermos indignos, não sejamos envergonhados, diz ele, não sejamos envergonhados, mas dignos. Nós objetivamos corresponder com o Senhor, porque somos filhos de Deus. É fato que você é filho de Deus, é fato, e você aguarda a glorificação. Eis a outra marca de ser filho de Deus, porque em nós está este aguardar. Nós esperamos, ansiamos até, aguardamos a glorificação. Diz ele no verso 2, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Do que ele está falando. Seremos livres de toda a presença do pecado e da falha diante da retidão, como Jesus Cristo é. Quando ele se manifestar, naquele dia, quando nós estivermos na presença dele, as Escrituras chamam esse dia de o dia da glorificação. Nós estamos livres da culpa do pecado, mas não da presença do pecado, ele está à nossa volta. Por isso João vai dizer, se porém alguém pecar, porque está aí, está à nossa volta a tentação. E nós, se caímos, temos aquelas tristezas e vivemos esta vida lutando com isto. Mas lá naquele dia estaremos não somente livres da culpa do pecado, mas da presença do pecado. Seremos como Ele. Que dia maravilhoso este. Seremos glorificados então com Ele. E nós aguardamos este dia. Havemos de ser. O nosso futuro está muito claro diante de nós. É o futuro que nós contemplamos. Qual é o seu futuro, aliás? Qual é o seu futuro? Oh, você está dizendo no mês que vem? Não. Estou falando então do quê? Do ano que vem? Não. Você está falando daqui 10 anos? Não. Vamos esticar um pouquinho mais. Vamos falar daqui 100 anos. Qual é o seu futuro? Nada. O Filho de Deus. O Filho de Deus espera esse grande dia. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Nós temos um futuro brilhante, glorioso, que enche o nosso espírito, responde ao anseio incessante do espírito humano. Deus em Cristo nos deu esta nova vida, somos filhos de Deus e nós aguardamos a glorificação. Nós temos este porvir desejável, tremendamente desejável, grande porvir, grande futuro. Seremos semelhantes a Ele. Não mais as misérias deste mundo, não mais as dores deste mundo, não mais o mal presente neste mundo, não mais o pecado em nós, seremos como eles. Que porvir desejável, o melhor dos futuros. E ali então seremos como ele, aquela retidão plena. É fato que você é filho de Deus. Não é algo a ser discutido. Meu irmão, minha irmã, firme isso na sua vida, no seu coração. Que bênção, que privilégio. É isso que João está fazendo. Quando alguém quer tirar a paz daqueles irmãos com ideias estranhas, pessoas que falavam de Jesus, pessoas que até que usavam então as Escrituras, mas distorcendo, criando ideias mirabolantes, vem João dizer, cuidado, não é por aí. Vocês são filhos de Deus, em Cristo. Deus os tornou filhos dele em Cristo. Não deixe ninguém tirar isso de você e viva nesse privilégio. Ande nesse privilégio de ser agraciado, ter sido agraciado pela graça, regeneração, e ande sempre nesse desejo da retidão. É o caminho alto, sublime de viver a vida reta diante de Deus.
e sempre procurando corresponder ao Senhor, permanecendo com Ele e sempre aguardando a glorificação, filho de Deus. Não deixe ninguém tirar a sua paz com qualquer outra ideia ou novidade. Você não tem tudo, você precisa de algo mais. Nós temos um segredinho aqui que a sua igreja não ensinou, ninguém ensinou, nós descobrimos. E daí por diante, cuidado com isso. Ou então o próprio mundo com as suas ideias. Que você possa habitar nessa verdade, permanecendo nele, habitar na verdade que você é filho de Deus. Que mais? Que mais que nós queremos? Além de sermos filhos de Deus, simplesmente, de uma vez por todas, somos de fato, diz João, somos de fato, assim como aquela criança adotada passa a ter pais, e pais passam a ter filho a partir do documento firmado, Deus, na cruz em Cristo Jesus, nos resgatou para Ele mesmo, nos deu a nova vida e somos seus filhos hoje e para sempre até o dia da glorificação. Louvado seja Deus. Vamos orar.